reparação histórica. O Via Legal de hoje mostra a vitória de uma comunidade remanescente de escravos que garantiu o direito à terra. O sentimento da comunidade é de um avanço muito grande realmente, né? E uma satisfação em poder estar dando um grande passo para solucionar essa questão que já dura mais de 10 anos, né? A conquista só foi possível porque todos os envolvidos chegaram a um acordo. A gente também fala sobre a aposentadoria. Por que o aumento da expectativa de vida dos brasileiros pode diminuir o valor do benefício? São várias regiões no Brasil, são vários tipos de classes sociais, e usar um fator para todos os brasileiros do Nordeste, do Sul, com um IDH de vida completamente diferente, eu já acho uma injustiça. Tem ainda a história de Alane. Há 10 anos, ela aguarda por uma cirurgia nos pés. A esperança agora vem de uma decisão recente da Justiça. Nosso programa está só começando. Ir à padaria, ao banco, pegar um ônibus. Se para a maioria das pessoas essas atividades fazem parte da rotina, para uma outra parcela da população representam um grande obstáculo. Eu estou falando de barreiras físicas que precisam ser vencidas diariamente por quem tem algum tipo de deficiência. A falta de estrutura adaptada ainda é regra em muitas cidades do país. O repórter Marcelo Magalhães esteve em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para mostrar como esse desrespeito levou a União ao banco dos réus. Quem vê Rosângela assim, tranquila no trabalho, não imagina os obstáculos que ela enfrenta todos os dias para chegar aqui. É muito complicado, porque se a gente não tem acesso às calçadas, para pegar os ônibus também é muito complicado. Dias de chuva, para a gente, no caso assim, que usa a cadeira motorizada, é muito difícil, porque os taxistas, eles se negam realmente, eles dizem que não tem como colocar a cadeira. E bastaram alguns minutos acompanhando Rosângela para constatarmos os problemas. Estava arrumando as calçadas, então já tu não tinha como passar. Eu tinha que fazer toda a volta, descer na rua, e aquela rua cheia de, sabe, assim, complicado a tua cadeira. Aí tu vai, não tem como tu subir, porque não tem meio, né, as calçadas não tem como tu subir. Daí tu tem que andar um bom pedaço no meio da rua para te poder encontrar um local para te passar. Garantir acessibilidade a deficientes é um dever do Estado que tem sido ignorado em boa parte das cidades brasileiras. Aqui em Passo Fundo, por exemplo, na região norte do Rio Grande do Sul, um caso de desrespeito levou a União ao banco dos réus. O cenário foi essa escola pública que recebeu estudantes para a prova do Enem. Ao se deparar com uma estrutura, um jovem de 28 anos que usa a cadeira de rodas para ações constrangedoras. A assistente administrativa da escola lembra que as dificuldades começaram já na entrada. O estudante precisou de ajuda para chegar à sala do exame. Aí ele foi respondendo todos, assim, ele teve ajuda no banheiro também, ele não conseguiu usar como ele pretendia, como ele precisava. Indignado, o jovem entrou na justiça contra o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. A situação do aluno se submeter a uma prova é uma situação por si decente. Ele chega no local com uma certa carga de tensão. Então, ao se deparar com uma impunidade e uma barreira física para que tivesse acesso ao local de prova, aí acaba que inviabiliza psicologicamente a realização de uma prova de uma forma adequada. O juiz federal que analisou o caso decidiu condenar o órgão ligado ao Ministério da Educação. Pela sentença, o INEP deverá pagar R$10 mil ao estudante como indenização por dano moral. Teve um descuido do INEP com esse candidato, que se inscreveu dizendo que era portador de necessidades especiais. Ele não considerou isso, não se preocupou com a estrutura que ele deveria ter propiciado, né,
com um direito constitucional que essa pessoa tenha acessibilidade, participação, igualdade de condições. Então, por isso que tem uma responsabilidade jurídica do INEP por responder pelo dano causado. O INEP informou por meio da assessoria de imprensa que recorreu da decisão. Em 2014, mais de 8,7 milhões de estudantes participaram do Enem. A região Sudeste teve a maior parte dos inscritos, seguida das regiões Nordeste e Sul. O Instituto recebeu quase 77 mil pedidos de atendimento especializado por causa de deficiência, 15 mil para salas de fácil acesso e 2.600 pedidos para mesas para cadeira de rodas. A escola de Passo Fundo, onde o jovem realizou a prova, continua sem estrutura para atender deficientes. Como houve recurso, o pagamento da indenização ainda não foi feito e depende da palavra final da Justiça. A esperança é que a reação do estudante e o entendimento judicial sirvam de alerta para evitar novos abusos contra brasileiros que, além da deficiência, ainda precisam enfrentar as consequências do desrespeito. Uma história de superação e esperança. Há 10 anos, uma moradora de Fortaleza está na fila de espera para fazer uma cirurgia nos pés. Apesar da demora e da situação ter se agravado, o procedimento ainda pode dar à jovem a independência que ela nunca teve. Assim como milhares de brasileiros, Alane precisou brigar na justiça para o direito de fazer o tratamento em um hospital do Sistema Único de Saúde. É nesta casa simples, na periferia, que vive Alane. Como qualquer adolescente, a estudante de 17 anos está cheia de planos. E o desafio começa logo cedo, na hora de ir para a escola. Aí eu tenho que escolher uma roupa ainda. Bagunço meu guarda-roupa todinha atrás de uma roupa. Aí para montar um look. Antes de sair, ela ainda confere se acertou. Sou muito vaidosa, sou louca com maquiagem. Tudo pronto, é hora de sair de casa. É quando descobrimos uma diferença de Alane para outras adolescentes. Ela tem uma doença nos pés e, para se locomover, precisa da ajuda da mãe. Dona Marinete conta que soube do problema da filha ainda na maternidade. Mas não foi nada demais, mãezinha, foi só... Ela nasceu congênito, com o pezinho torto. É que Alane sofre de uma pseudoartrose congênita nos 2 pés. Pseudoartrose, falta de consolidação de uma fratura. Então passa a existir um movimento onde não é. Pseudo é a articulação, pseudo-falsa, é uma falsa articulação que existe. A doença pode se manifestar de 4 formas. A do tipo 1 é apenas um cisto, perna. 4 são os mais graves. No 3, por exemplo, a tíbia fica completamente os 2 principais. A tíbia, o mais tipo 2. Nesses casos, a característica mais marcante é a fragilidade dos ossos. É um tratamento difícil porque impõe à criança um regime de usar um aparelho todo o tempo. O operatório é quando já aconteceu a fratura e esse é muito mais difícil. Ter sucesso, o paciente a 4 ou 5 cirurgias. Alane sabe bem, o médico já fez 5 cirurgias e ainda precisa passar por pelo menos mais 2. Hoje faz tratamento nesse hospital universitário. Eu sou de quando eu comecei. E é com essa determinação que Alane e a mãe resolveram brigar na justiça para garantir a realização dos procedimentos. Segundo a Defensoria Pública da União, apenas no Ceará, cerca de 10 mil pacientes esperam por uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. Eu vou atrás do meu direito, aonde eu tiver direito, eu vou atrás dele. Eu vou recorrer a tudo. Eu não vou desistir. O pedido judicial foi feito quando a família descobriu que a fila de espera simplesmente não andava. Com a ajuda da Defensoria Pública, Marinete pediu que a União fosse obrigada a realizar as cirurgias consideradas de urgência. Mas o que a gente tem constatado na realidade é que essa fila é simplesmente para, na verdade, não realizar os procedimentos. Inserem as pessoas nessa fiquíssimos procedimentos. Essa procuradora defende o hospital e diz que a cirurgia só não havia sido realizada porque a unidade não tinha um equipamento a ser fixado nos pés da adolescente. Segundo Clarissa, a licitação para a compra do produto já estava em andamento e só atrasou por uma contestação apresentada pela Defensoria Pública. A ação da Alane foi ajuizada em 2013.
né? Naquela ocasião, a Defensoria pediu que o equipamento fosse de uma determinada marca, o TrueLock Orthofix, que custa 80 mil reais cada par, né? Ao longo do processo, o Walter Cantídio, que é um órgão da Universidade Federal do Ceará, comprovou que estava em curso uma licitação para aquisição do equipamento cirúrgico. O defensor rebate, afirmando que a única solicitação feita foi para que a Alane passasse pelo procedimento o mais rápido possível. Todo o material que foi pedido, no caso da Alane, foi pedido de acordo com a requisição do próprio médico do SUS. Não há nenhum material importado, não há nenhum material especial. A gente simplesmente precisa que a Alane faça a cirurgia. Ao todo foram mais de 10 anos na fila de espera. E essa demora fez com que a doença se agravasse ainda mais. Diante da falta de respostas, a família decidiu levar o caso aos tribunais. E o resultado foi a vitória da paciente, que garantiu o direito não apenas de fazer a cirurgia, mas também de receber todo o material necessário para a realização do procedimento. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região entenderam que a licitação não depende da gravidade do caso e o tempo que a Alane passou na fila de espera. A adolescente comemora a vitória, que é um estímulo a mais para enfrentar os desafios que ainda tem pela frente. Eu não vou desistir. Diante do pequeno problema de eu ficar com a perna curta do que a outra, eu não vou desistir. Eu vou atrás do meu direito, aonde eu tiver direito, eu vou atrás dele. Eu vou recorrer a tudo. Trabalhar durante 30, 35 anos e depois descansar. Esse é o sonho de muitos brasileiros que contam com a aposentadoria para ter tranquilidade nessa fase da vida. Mas essa garantia muitas vezes vem acompanhada de dor de cabeça. É que não são raros os casos de contribuintes que discordam dos valores pagos pelo INSS. O uso do chamado fator previdenciário está entre os principais motivos de reclamação. Veja na reportagem de Letícia Lagoa como esse índice pode influenciar o cálculo do benefício, principalmente no caso dos homens. Joaquim fez a carreira dele em empresas multinacionais. O último cargo foi como diretor comercial. Hoje trabalha em um sindicato para completar a renda da aposentadoria. Em 2014, aos 60 anos de vida e 35 de contribuição para o INSS, começou a receber o benefício. Ele já sabia que seria bem menos do que o salário que ganhava como engenheiro mecânico, mas diz que levou um susto quando se deparou com as contas da Previdência. Eles usaram um fator na fórmula de 0,87, que representa uma perda de 13% sobre o benefício que eu tinha de direito. Isso representa para mim, mensalmente, uma perda de R$400 mais ou menos. O fator previdenciário leva em consideração 3 aspectos: o total de contribuições, a idade da pessoa no momento do pedido de aposentadoria e a média da expectativa de vida do homem e da mulher. A fórmula foi criada há 15 anos para tentar equilibrar as contas da Previdência, mas à medida em que a expectativa de vida sobe, aumenta também a quantidade de anos que o contribuinte tem que trabalhar para receber o mesmo benefício. São várias regiões no Brasil, são vários tipos de classes sociais e tudo mais, e usar um fator para todos os brasileiros do Nordeste e do Sul, com um IDH de vida completamente diferente, eu já acho uma injustiça. Na última pesquisa do IBGE, a expectativa média de vida do brasileiro aumentou para quase 75 anos. E a diferença de longevidade entre homens e mulheres também tem subido. Hoje são 7 anos, 71 para eles e 78 para elas. Essas estatísticas usadas para definir o valor das aposentadorias geram dúvida até dentro do próprio INSS, segundo a coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. 80% dos processos administrativos que chegam aqui para análise geram revisão. A lei que fala do fator previdenciário, ela é um pouco confusa. Há um artigo dela que diz que o INSS precisa aplicar a tábua cheia da tabela de expectativa de vida. E o próximo artigo diz que é a média que o INSS tem que aplicar. Aí tem hora que aplica uma coisa e tem hora que aplica outra.
Essa falta de clareza da legislação tem reflexos diretos na renda de muitos aposentados. Quando o Instituto ignora a diferença da expectativa de vida para a aplicação do fator previdenciário, os homens acabam tendo um desconto maior na aposentadoria. O resultado é que muitos deles têm recorrido ao judiciário pedindo a revisão do benefício. Em São Paulo, este juiz deu ganho de causa a um homem ao constatar a irregularidade na aplicação da fórmula do fator previdenciário. Já é na Constituição que eu encontro a diferença entre segurado homem e segurado mulher. E por isso, no meu entendimento, não poderia a lei utilizar um dado numérico igual para ambos, quando na realidade fática há uma diferença grande. Então, o que eu reconheço é a inconstitucionalidade do artigo da lei, do dispositivo que determina a utilização da tábua para ambos os sexos. A decisão judicial abre espaço para novos pedidos de revisão. A advogada cita como exemplo a situação de homens que se aposentaram por tempo de contribuição e que recebem um salário mínimo. Para a Tônia, esses trabalhadores também podem ter sido prejudicados pelas regras do governo. A gente sempre diz que as pessoas que ganham salário mínimo não têm revisão, mas há algumas particularidades. Quando nós refizemos com a tábua destinada aos homens, né, com a expectativa de vida do homem, ele passaria a ganhar mais do que o salário mínimo. É o caso de Miguel, que se aposentou em 2006. Como recebe apenas um salário mínimo, nunca parou de trabalhar. Agora, tem esperanças de conseguir um aumento na revisão da aposentadoria. Nada mais justo, né, da gente poder, afinal de contas foram 35 anos de contribuição, né? Não é pelo fator de eu ter me aposentado com idade, né, mais novo, mas eu acho que é justo. Aumentar a carga tributária e estabelecer regras rígidas para a produção e importação de cigarro. Há um bom tempo, o país tem usado essas estratégias para tentar diminuir o consumo do produto, que é uma das principais causas de câncer. O setor, por sua vez, tem reagido a essa política de governo. Entre as queixas está a que obriga o fabricante a renovar o registro da marca todos os anos. Uma simples tragada e lá se vão 4.700 substâncias tóxicas para dentro do organismo. Quem diria, a fumaça que um dia já foi associada à beleza e ao sucesso no cinema e na televisão, hoje é uma das grandes vilãs combatidas em todo o mundo. O cigarro foi um companheiro inseparável de Carlos durante 40 anos. Há 10, ele largou o vício, mas já era tarde demais. O fumo deu lugar a outro parceiro, este aparelho de oxigênio ligado dia e noite, sem parar. E eu não era tido como dependente, com uma alta dependência, né? Minha dependência era leve e fez isso comigo, me deixou doente desse jeito. A doença a que Carlos se refere é a DPCO, ou doença pulmonar crônica obstrutiva provocada pelo tabagismo. Um dos principais sintomas é a falta de ar, até mesmo durante atividades simples, como tomar banho, por exemplo. O banho, né, eu tomo em casa com isso aqui. Tem o box, o blindex, eu passo o oxigênio por cima, ponho lá e tal. Tomo meu banho normal, devagar, nada de correr, porque senão me canso, mesmo com oxigênio. Quando eu acabo de tomar banho, que eu vou me enxugar, eu tenho um banquinho dentro do box, aí sento, aí me enxugo sentado e tal. E por onde vai, lá está ele. São 15 metros de tubo por toda a casa, transportando o oxigênio. Quando precisa sair, o jeito é levar o equipamento. A DPCO é apenas uma das mais de 50 doenças que podem ser provocadas pelo tabaco. O cigarro está associado à morte de 200 mil pessoas por ano no Brasil. Mudar essa realidade é o objetivo da Lei Antifumo, que entrou em vigor no fim do ano passado e proíbe o cigarro em ambientes coletivos. Entre as estratégias para combater o tabagismo, o país aposta ainda na proibição da propaganda nos meios de comunicação, em campanhas educativas e no aumento do preço do cigarro.
Existem evidências da Organização Mundial da Saúde que, elevando os preços, nós temos um desestímulo ao consumo. Com isso, o governo, então, aumentou a taxação para 85% e estabeleceu o preço mínimo. Então, a meta é manter preços elevados. Mas é uma outra ação criada para dificultar a venda de derivados do tabaco que tem incomodado os fabricantes. As regras da Anvisa para a renovação do registro das marcas. Enquanto fabricantes de outros produtos precisam tomar a providência uma vez a cada 5 anos, no caso das empresas de cigarro, a exigência é anual. Duas das maiores produtoras, a Philip Morris e a Souza Cruz, questionam a medida na Justiça. Na ação, as marcas pedem ainda a redução da taxa cobrada pelo procedimento. Enquanto o setor de bebidas, por exemplo, paga R$6 mil, a indústria do tabaco precisa desembolsar R$100 mil todos os anos. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, os desembargadores decidiram manter as regras em vigor. As empresas já recorreram. Por meio de nota, sustentam que a norma da Anvisa é inconstitucional, mas o governo também não pretende desistir da disputa. É óbvio que a gente tem toda uma condução da política nacional de produtos derivados do tabaco que leva realmente a você ter uma diminuição do consumo, uma diminuição da oferta desse produto no mercado, e também existe uma política que você tenha realmente que essa indústria, por ser uma indústria que coloca no mercado um produto maléfico, que ela realmente seja a que paga mais, tanto é que também na razão de impostos também ela tem uma carga tributária muito grande. Para as empresas, fumar ou não é uma escolha de cada um. Não é o que pensa este promotor que atua no Distrito Federal. A última estatística nossa comprova que os brasileiros começaram a fumar com 13 a 14 anos. Quando chega já com 14, 15 anos, ele já está viciado. Então, quando ele fica doente, seria uma grande maldade falar que a pessoa fuma porque quer. Ela não fuma porque quer, ela fuma porque já está viciada. Que o custo do nosso tributo não paga 50% do valor gasto com o Estado com as doenças tabaco relacionadas. E não é pouco, R$1 bilhão e 400 milhões por ano. Este é o valor gasto na rede pública com o tratamento de vítimas de doenças provocadas pelo tabaco. Enquanto a queda de braço entre indústria e governo segue na justiça, Carlos tem um desejo. Viver um pouquinho mais. E dá um conselho. A não fumar, nunca, nem para experimentar. Quase 130 anos se passaram desde o fim da escravidão e remanescentes de escravos ainda lutam pelo direito à terra. No Brasil, existem quase 2.000 comunidades quilombolas. Normalmente, os impasses fundiários envolvem proprietários particulares e até a União. Na história que você conhece agora, um acordo entre a Marinha e os moradores de uma ilha no litoral do Rio de Janeiro foi motivo de alívio e comemoração. Foram mais de 10 anos de luta até a assinatura de um acordo histórico. Remanescentes de uma comunidade quilombola finalmente receberam o título de propriedade dos terrenos que ocupam há mais de um século. Temos ciência que assim, não é o fim, que é um passo que está sendo dado e que quando conseguirmos realmente a titulação será o objetivo maior da comunidade para poder daí ter condições de melhorar as nossas condições de vida dentro da ilha. A ilha a que Newton se refere é a de Marambaia, que fica no litoral sul do Rio de Janeiro. Para entender a importância da conquista dos moradores, é preciso fazer uma viagem no tempo. Entre 1856 e 1889, a terra foi de um dos maiores fazendeiros de café e mercador de escravos da época. O lugar era usado como entreposto para a engorda dos negros que chegavam em navios da África. Com o fim da escravidão, a propriedade foi mudando de mãos até ser comprada pela União em 1905. Alguns ex-escravos continuaram vivendo fecha. E o número de moradores aumentou. Em 1971, outra mudança. A Marinha passou a administrar a ilha, que teve uma parte do terreno destinada ao Centro de Adestramento Naval. O executivo garantia o direito aos chamados quilombolas. A presença da Marinha foi questionada na Justiça Federal pelos herdeiros de escravos que moram na ilha.
Quando nós começamos esse processo de mediação aqui com o Ministério Público Federal, a Marinha e a própria comunidade quilombola, nós fomos nos aproximando, né, a partir da primeira versão elaborada com o laudo antropológico, dos pontos de divergência ou de convergência de entendimento de preservação das comunidades que já existiam, já viviam, né, dentro da área. O problema é que a Marinha considera a região como área de defesa nacional, por ser a entrada da Baía da Ilha Grande, um canal de acesso para que navios de grande porte cheguem a diversos terminais. A ilha em si, da Ilha da Marambaia, ela é a única área de uma organização militar, e aí no caso da Marinha do Brasil, que permite exercícios vindos do mar. Particularmente a tropa do Corpo de Fuzileiros Navais é uma tropa com a vocação anfíbia. Então nós necessitamos o desembarque vindo do mar para conduzirmos os nossos exercícios. As negociações foram intensas e tiveram a participação do Ministério Público e da Justiça Federal. O acordo firmado entre Marinha e moradores promete trazer de volta a paz na ilha. Ao todo, cerca de 350 pessoas vão ser beneficiadas. O termo de ajustamento de conduta, assinado aqui na sede do 1º Distrito Naval, garante o título coletivo de propriedade à Associação dos Remanescentes de Quilombo da Ilha da Marambaia. Os moradores vão ter garantidos serviços de saúde, educação e transporte oferecidos pela Marinha, que continua tendo o direito de fazer uma triagem de quem pode ter acesso à ilha. Foi elaborada uma lista de quem são os integrantes da comunidade remanescente de Quilombo da Ilha da Marambaia. Essa é uma lista que foi elaborada pela própria comunidade, passou pelo crivo da Marinha, que aceitou, e há uma regra prevista no TAC de que os integrantes da comunidade são aqueles e os que vierem por expansão familiar, vale dizer, casamento, união estável e filhos. Entre os moradores, o sentimento é de alívio. Para Newton, além de garantir a permanência na área, a vitória representa a reparação histórica de um passado de sofrimento e abre espaço para que a comunidade possa, finalmente, planejar o futuro. Hoje nós vivemos o quê? Com várias famílias habitando numa mesma residência. Então a gente poder construir novas residências para que essas famílias consigam, cada um, trilhar o seu caminho, é muito importante. E o Via Legal fica por aqui. Você pode rever as reportagens que mostramos hoje e também as edições anteriores acessando nossos canais na internet. Na semana que vem a gente volta com outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!